Olá, boa noite! Estamos começando aqui mais um Papo Cabeça. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Márcio Castellani, estamos começando mais um programa aqui pela NET Canal 15, pela TV+. E você é o nosso convidado sempre mais que especial todos os dias, né? Hoje nós vamos conversar sobre comportamento humano, sobre comportamento familiar. Tem uma entrevista muito legal para você hoje aqui no nosso programa. E você, é claro, vai participar com a gente mandando a sua pergunta, mandando a sua mensagem, e você pode interagir através do www.papocabeçaonline.com.br. Vamos lá conferir um pouquinho da entrevista de hoje. As pessoas não sabem que perdão seria o modo mais fácil, né, de você não viver doente. Mas existem pessoas que realmente têm determinado tipo de doença como lúpus pelo fato de guardar dentro de si um rancor imenso e não tem a coragem de dizer, desculpa, eu errei. É isso aí, hoje vamos conversar com a Rossana Kupf. Ela faz um trabalho muito bonito junto às famílias, a prevenção de drogas, e vai estar batendo esse papo cabeça conosco hoje aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aos nossos colaboradores e chamar aqui o nosso primeiro intervalo, a assinatura dos nossos apoiadores culturais. A gente volta logo em seguida, em definitivo, para continuar esse papo cabeça aqui de hoje. Até já! Muito bem, voltamos em definitivo aqui no Papo Cabeça, para esse papo que vai ser muito agradável. A gente vai abordar alguns assuntos que estão na mídia, projetos de lei, enfim, esses assuntos que estão também nas páginas policiais, do comportamento humano. Vamos bater um papo hoje com a Rossana Kupf, como eu já anunciei para vocês. Eu quero mais uma vez agradecer a sua colaboração, agradecer a sua participação, as pessoas que estão mandando mensagem para a gente através do nosso e-mail, através do nosso site. Muito obrigado. Você pode continuar consultando a nossa agenda e mandando as mensagens para os nossos entrevistados, tá bom? Vamos lá. Eu quero, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero fazer aqui uma apresentação formal também. Ela é psicanalista, advogada, morou 20 anos na Alemanha e está há 5 anos no Brasil, se dedicando ao assunto violência doméstica e dependência química, mais exatamente com relação ao crack. Atualmente trabalha junto a uma grande advogada, a doutora Ana Maia Alencar, num escritório onde trabalha conflitos familiares e dependência química também, né? É uma participação do doutor Josué de Castro, que é psiquiatra e também faz parte dessa equipe, desse trabalho que a Rossana desenvolve. E hoje, é claro, ela vai falar um pouco dessa parceria e desse assunto que a gente acabou de citar aqui, né? Rossana, antes de mais nada, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse quem é a Rossana por ela mesma. Meu nome é Rossana Kupf. Kupf quer dizer em alemão cabeça, né? Papo cabeça. Bom, eu sou psicanalista e já estou aqui há 5 anos e o meu trabalho é esse que ele falou. Tenho um escritório com a Ana Cláudia Maia Alencar e temos uma parceria com o Dr. José de Castro com a clínica Harmony. E como psicanalista eu não posso dar receitas médicas, né? E essa parceria com um psiquiatra faz com que ele faça as receitas para a gente, né? Eu então atendo as pessoas que a gente mesmo assim não pode atender, no caso, como uma pessoa com bipolaridade, esquizofrenia. Então, esse tipo de pessoas a gente já passa para ele, né? No nosso caso de conflitos familiares são aqueles conflitos do dia a dia, principalmente agora com a lei do divórcio. Isso está gerando muito problema com a gente, porque já gerava, né? Porque hoje em dia as pessoas estão casando e depois de 2 anos elas olham assim um para o outro e não vai certo. Não quero mais. Não quer mais, né? E esse não querer mais, aí quando não tem filho, esse não querer mais, a gente tenta entender. Mas aí quando tem os filhos, não existe o como entender. Porque você tem um dever, você tem um direito. E a partir do momento que você casa, você tem uma obrigação, tanto perante a sociedade quanto perante a Deus, eu acho, de enfrentar os problemas, né? E quando você tem seus filhos, o máximo que você pode dar para ele é responsabilidade. E muito amor e muito afeto. Então, quando você se separa, logicamente gera um trauma muito grande nas crianças, né? Em qualquer idade.
Antes eu pensava assim, não, gera quando as crianças são pequenas, na faixa de 8 anos, 9 anos, totalmente diferente. Hoje em dia eu vejo pessoas já formadas, de 24, 25 anos, que geram traumas terríveis até chegarem a suicídio. Porque elas não se conformam com aquele pai, aquela mãe, depois de 30 anos de casado, estão se separando. Eu já ia te perguntar, você começou a responder, na sua condição de psicanalista, como é que você vê o ser humano em pleno século XXI? Vejo o ser humano perdido pela falta de espiritualidade. Essa espiritualidade, ela não precisa ter um nome, né? Deus. Ela tem que estar dentro de você de qualquer forma. Ela pode ser budista, mas tem que ter a espiritualidade. E o ser humano ele está perdendo isso. Porque o consumismo, ele está sendo maior do que, eu posso até dizer a palavra, do que Deus. Porque as pessoas elas não estão dando valor mais ao ser, elas dão valor ao ter. Então, eu tenho o melhor carro do ano, tenho a melhor casa, eu moro na beira-mar. Isso é muito importante para as pessoas, né? Agora, eu sou uma pessoa que faço um trabalho voluntário, eu sou uma pessoa que ajuda. Isso não diz nada para a sociedade que a gente vive. Porque é a sociedade, que eu escrevi um artigo já sobre isso, eu escrevo no Jornal da Comunidade, que se chama Bairro Ellery, tenho mais de 350 artigos, e escrevi um texto, um artigo sobre isso, a sociedade faz de conta. Muito bonito você ter um carro na garagem, um prado, e você abrir a sua geladeira e você não ter água para beber. É muito bonito você ter o seu filho na melhor escola do Ceará, e teu filho chega em casa com a canetinha linda da escola, e a mãe não pergunta de onde é aquela canetinha, entendeu? Então é essa a sociedade que a gente vive. A sociedade faz de conta, sociedade hipócrita, que para mim me dói todos os dias me acordar e ver que eu, juntamente com os meus filhos, estamos vivendo nesse mundo. Logicamente que eu tento viver a minha espiritualidade num modo totalmente diferente, porque eu já fiz trabalho voluntário aqui, logo quando eu cheguei no Brasil, vivia de fazer trabalho voluntário, né? Fiz trabalho voluntário no Hospital São José, onde eu conheci realmente o que é a dor. Sabe? Quando você está lá, você conhece o que é a dor mesmo. Você vê a dificuldade das mães e a dificuldade da pessoa mesmo com HIV, que tem medo de dizer para a família que está com a doença, né? Porque a própria família ela não te aceita mais, né? Então, foram assim, momentos que eu tive muitas dores na minha vida, né? E na Alemanha também eu fiz vários trabalhos voluntários, mas em asilos, com pessoas idosas. Sim. Então eu via também que os filhos, eles abandonam os pais. Ou seja, os problemas estão em todas as áreas, em todas as estruturas da sociedade, né? Eu tenho estudado bastante também, Sandra, essa parte do desenvolvimento humano, da característica do ser humano, e eu percebo que o homem ele precisa ainda entender que ele é corpo, alma e espírito. E trabalhar esse equilíbrio, porque desde que o mundo é mundo, a gente vê que o homem, o ser humano, ele tem as suas mazelas, e quando a gente começa a estudar mais aprofundadamente, a gente vai se deparar, como você falou, com pessoas de 50, 60, 70 anos que ainda sofrem por danos causados na sua infância, ainda sofrem por um perdão não liberado, ainda sofrem por suas mágoas e rancores, né? E transfere isso de alguma forma para os seus filhos e vão morrer dessa forma, né? E o pior que de tudo isso, as mágoas, os rancores, eles geram doenças, né? E doenças terríveis como o câncer. As pessoas não sabem que perdão seria o modo mais fácil, né? De você não viver doente. Mas existem pessoas que realmente têm determinado tipo de doença como lúpus, pelo fato de guardar dentro de si